O ciclo sempre se repete. Assim como as coisas acontecem de maneira repetitiva nas Sagradas Escrituras, também acontece na nossa vida. Dia após dia, nós voltamos para os mesmos lugares, cometemos os mesmos erros, os mesmos equívocos. Tudo isso decorrente da nossa natureza humana pecaminosa. A fidelidade de Deus, no entanto, não está atrelada a quem nós somos, mas a quem Ele é. Que você possa confiar neste Deus que escolheu se manifestar, se revelar ao homem por intermédio das Sagradas Escrituras, manifestando sua glória, sua majestade, seu poder. Que possamos avançar na leitura, crendo que o Senhor é bom o tempo todo. Glória a Deus por mais um dia, Ele ter nos acordado, por ter nos capacitado, por ter estendido a sua misericórdia às nossas vidas. Que você possa ler as Sagradas Escrituras e meditar e encontrar nela o refúgio. Terminamos Josué, agora entraremos em Juízes. Terminamos de ler os 24 capítulos de Josué, onde retratam um intervalo de tempo de aproximadamente 30 anos. Acabamos de sair do período onde conquistam a terra, onde acabara de ser decorrente dos 40 anos ali junto a Moisés, num período ainda que se estendeu por 430 anos, no período de escravidão no Egito, depois 40 anos de Moisés, agora 30 anos aproximadamente de Josué. Agora vamos nos deparar com Juízes, aproximadamente 350 anos, uma série de juízes do quais eles irão retratar essa fidelidade de Deus com o homem. Que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo e que o Senhor nos auxilie, mediante as nossas limitações, e que Ele seja exaltado e glorificado. É assim que eu oro e agradeço a Deus, sabendo que todas as nossas palavras são escutadas por Ele, e Ele se agrada em direcionar os seus filhos ao caminho da verdade. Bom dia a todos, vamos para cima então de mais um dia. Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus, que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos de Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni e Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni e Bezeque fugiu, mas os israelitas capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni e Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Negueb e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes de chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes da chamada Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha a casa, em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu a casa como esposa. Quando a casa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer?
Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu as terras do deserto de Negueb, agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Negueb. Então a tribo de Judá se reuniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido. E ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhes disseram: mostre-nos como entrar na cidade, e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada a eles, mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e chamou de Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã, Megido, nem do povoado ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naló, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície, os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Eres, em Aijon e Salbi. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando ali para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu a Gilgal e Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e trouxe-a desta terra que eu jurei dar aos seus antepassados e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinho em suas costas. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Também os líderes que sobreviveram depois dele e tinham visto grandes coisas que o Senhor havia feito em Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos.
Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que aquela geração morreu, se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e às imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou os inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, disse ele, uma vez que este povo violou a minha aliança que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiriam os caminhos do Senhor como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações da terra. Não expulsou de imediato nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que haviam participado da guerra em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Essas são as nações: os filisteus, com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam no Monte Líbano, desde o Monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e serviam os deuses deles. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram as imagens de Baal, ao postes de Assera. Então a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aram-Naraim. E os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel, e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar
o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gigal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: Não fale ainda, e mandou todos seus servos sair. Eude se aproximou de Eglon, que estava fazendo sozinho na sala do andar superior, o ambiente mais fresco, e disse: Que estava sentado sozinho na sala do andar superior, o ambiente mais fresco, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala do andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo, por isso esperaram. Mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu senhor caído no chão, morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, trocou a trombeta, chamado o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Ele disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros, mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus, com o ferrão de conduzir bois. Capítulo 4. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seus exércitos era Sisera, que habitava em Arosete-Hagaim. Sisera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas procuravam para que ela ajudasse em suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinã, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon, para irem ao monte Tabor. Eu farei Sisera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Guedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu, descendente de Robabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanim, perto de Guedes. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos seus guerreiros, e eles marcharam de Arosete-Agoim até ao rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sisera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de vocês. Baraque desceu à encosta do monte
Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico aos carros de guerra sobre os soldados de Sisera, que abandonou a carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete, Ragoim, e matou todos os guerreiros de Sisera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sisera correu para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, pois havia paz entre a família de Heber e Jabim, o rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sisera e disse: venha para a minha tenda. Senhor, entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me água, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu o leite de uma vasilha de couro e cobriu novamente. Sisera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar a perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas, quando Sisera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente, com um martelo e uma estaca de tenda na mão, e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sisera morreu. Quando Baraque passou por lá e à procura de Sisera, Jael saiu a seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele seguiu até a tenda onde encontrou o cadáver de Sisera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei Canaã. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo os seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor. Ouçam, reis, preste atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saísse de Seir e marchasse desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades, mas não se via um só escudo ou lança. Entre 40.000 guerreiros de Israel, meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considere essas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas. Vocês que caminham pela estrada, ouçam os músicos dos povoados reunidos junto aos bebedouros. Aliás, relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus componentes em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e entoie um cântico, levante-se, Baraque. Leve embora seus cativos, filhos de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. E o povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, a terra que antes pertencia aos amalequitas, seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram aos comandantes, de Zebulon os que levavam a vara de comando. Os príncipes de Zacar estavam com Débora e Baraque, sob suas ordens. Desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos. Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, porque Dan ficou junto aos navios. Asser sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos, mas Zebulon arriscou a vida. Assim como fez Naftali, na região das altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Tanak, perto das águas de Megiddo. Mas não levaram os despojos de prata, desde os céus as estrelas lutaram. As estrelas em suas órbitas lutaram contra Sisera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro Quizon, que eu marche adiante com coragem.
Os cascos do cavalo martelavam no chão. Galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Heber, o queneu, é mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Sisera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a mão direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Sisera, esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu ali e ficou estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Sisera olhava para fora. Atrás da treliça da janela, chamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve um som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia essas palavras a si mesma: devem estar repartindo os despojos que tomaram, uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Sisera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas, bordadas dos dois lados. Senhor, que todos seus inimigos assim sejam destruídos. Mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, os saqueadores de Midian, de Amalaque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíram as plantações de Gaza, levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Este bando de inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, era como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os medianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela e os levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore.
O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Acera, que fica do lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Acera que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Acera ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam o resto do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram que Joás, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acera. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretende salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrotou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele. Depois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amalaque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon, Naftali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometestes, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometestes. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar essa lã para mais uma prova. Dessa vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Capítulo 7. Jerubaal, isso é, Gideão e todo o seu exército, se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Aró. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de More. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais.
desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam a água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei Israel, e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhesse as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: levante-se, desça o acampamento dos midianitas, pois eu o entreguei em suas mãos. Mas você tem medo de atacá-los? Desça até o acampamento com seu servo Purá. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e todos os povos dos letes cobriram com uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como grãos de areia da praia. Impossível de contar, Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O inimigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos que tiverem comigo tocarmos nas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus homens e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos trocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando na tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram a trombeta, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zerera, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naphtali, Asser, Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de travessia do Jordão, em Bet-Bara. Todos os homens de Efraim obedeceram, capturaram Oreb e Zebe. Os 2 grupos midianitas mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe na prensa de uvas de Zebe. Depois continuaram a perseguir os midianitas, por fim levaram a cabeça de Oreb e Zebe para Gideão, que estava no outro lado do Jordão. Capítulo 8. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zebe, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens
de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com 300 homens, e embora estivesse exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinho e com espinheiros no deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei essa torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estava em Carcor com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogbera e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele descrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui está Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles. Todos pareciam os filhos do rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivesse poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois os libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: nem eu nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com este ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. Ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Este é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos restantes da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu luz a um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adoraram as imagens de Baal e trazendo Baal-Berite, seu Deus, e fazendo Baal-Berite, seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Somente até aqui. Terminamos, então, o capítulo 8 de Juízes. Como é bom poder desfrutar das Sagradas Escrituras e ver que Deus continua salvando o seu povo
resgatando o seu povo da mesma forma como fez no passado. Agora enviando teu Santo Espírito a habitar dentro de cada um de nós, que possamos reconhecer que o nosso corpo era um território inimigo, que não era submetido a Deus, e clamarmos para que Ele tenha misericórdia. Os ciclos simplesmente se repetem. Nós vemos capítulo após capítulo, ciclos se repetirem. Homens falharem, homens abandonarem o Senhor, mas nós vemos um Deus mantendo a sua fidelidade e a sua aliança para com o homem, buscando e resgatando do poder que o aprisiona. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que vocês possam continuar a meditar nas Sagradas Escrituras. Lembre-se que nós já estamos no capítulo 9 de Juízes. 22 dias exatamente, nós continuamos firmes e fortes, lendo dia após dia essa palavra que nos traz vida e nos capacita a vivermos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Santo Espírito esteja sobre nós conforme esteve com esses juízes, que o Santo Espírito continue a nos sustentar conforme sustentou todo o povo de Deus. Que o mesmo Espírito que capacitou Pedro nos capacite, que o mesmo Espírito que capacitou Paulo, que sustentou estes ministérios também nos capacite, para que possamos viver para a honra e glória do Senhor. Que você possa continuar lendo as Sagradas Escrituras, que você possa resistir aos dias maus. Lembre-se que terão dias que vocês não desejarão acordar. Lembre-se que terão dias do quais vocês desprezarão essa palavra. Lembre-se que terão dias do quais nós olharemos e questionaremos qual é a razão de cremos da maneira como cremos. E que o Senhor nos mantenha firmes e inabaláveis, crendo que ainda que nossos olhos não contemplem tudo aquilo que nós desejaríamos ver, Ele está aí trabalhando nos bastidores de maneira silenciosa, fazendo com que o seu nome seja glorificado. Que até mesmo as adversidades das nossas vidas, Ele será glorificado. Tenha essas firmes convicções e se mantenha fiel, crendo que quando você tiver indícios da sua fidelidade, você saberá que é o Senhor que tem te sustentado. Pois por nós mesmos nós estaríamos em outros lugares, desfrutando dos nossos sonos, desfrutando das paixões que o mundo nos conduz a adorarmos, mas Deus escolheu nos amar. Deus escolheu te amar. Portanto, conheça cada dia mais a sua palavra. Eu glorifico a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, e fico muito feliz de ver pessoas aqui também conhecendo cada dia mais as Sagradas Escrituras, lendo a Bíblia, não simplesmente como um cumprimento de um ritual, mas clamando a Deus para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que esses ciclos não se repitam em nossa vida, nem ao nosso redor, nem em nossas nações. Que Deus levante uma geração de pessoas capazes de professar a fé e explicar as razões daquilo que os mantém vivos. Que você esteja entre eles, que Ele te sustente, que Ele te mantenha. E assim creio que Ele irá fazer. Parabéns a todos. Eu convido todos a compartilhar essa live com mais pessoas. Pega esse aviãozinho e clica ali e fala assim: nossa, olha que legal, você já leu a Bíblia? Começa conversando com as pessoas sobre isso. Pergunta: você já leu a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que menos de 5% leram. Ou seja, de cada 10, 1 leu. Olha que chocante, né? Vamos supor, de cada 21, essa é a realidade exata. Então, cada 20 pessoas você vai ver que apenas uma pessoa leu. Claro que, dependendo do ciclo que você se encontra, talvez esse número seja maior. Porque, por exemplo, se estiver dentro da igreja, esse número provavelmente será um pouco mais abrangente, porque ali já tem pessoas que estão caminhando de acordo com a palavra de Deus, e ainda assim esse número é muito próximo disso, tá? Mas se você perguntar para a grande maioria que diz crer, eles simplesmente creem por crer, mas não sabem a razão do que creem.
que nós sejamos aqueles que vamos instruir outras pessoas e direcionarem para as Sagradas Escrituras, não no sentido de arrogarmos, sermos profundos conhecedores, mas simplesmente de direcionarmos para que eles possam ler e o Espírito habitar nesses corações e fazer com que eles compreendam. Perfeito? É isso, espero que vocês possam compartilhar essa live, comentar nessas postagens, pois comentando você sabe que gera mais engajamento. Coloque ali as suas ponderações, coloque algumas frases. Com certeza existem pessoas que entram ali e leem, e quando elas lerem, elas verão a palavra do Senhor ser compartilhada, e quem sabe seja esse momento que Deus use para com essas frases e tenha misericórdia e faça com que essas pessoas sejam alcançadas. Nossa missão é simplesmente proclamar o Evangelho, crendo que o Espírito Santo haverá de abrir o coração de todos aqueles que foram comprados desde antes da fundação do mundo, comprados pelo sangue de Cristo precioso, do qual era suficiente e capaz para resgatar o mundo, mas no entanto Deus aprove escolher salvar um número incontável de pessoas para si e deixar com que uma multidão também vivessem conforme seus próprios desejos. Que nós possamos nos reconhecer como pessoas frágeis, carecedores deste amor, e possamos ver a misericórdia que Deus tem estendido não só a nós, a outras pessoas. Que você possa se arrepender e crer e viver para a glória de Deus. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Amanhã, a partir do capítulo 9, iremos avançar, provavelmente conseguiremos terminar também o livro de Juízes, que vai até 21. Então, que o Senhor nos ajude, nos sustente, para que possamos glorificar teu santo nome. Provavelmente não vamos conseguir, porque serão quase 19 páginas, mas que o reino avance. Tamo junto, um beijo no coração. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Se você olhar ali naquelas listas que eu mando para vocês podem clicar no mais e ele vai colocar ali aquela capinha que tem, e daí já vão entrar a leitura anual da Bíblia. Que Deus os sustente. Em breve terminaremos e cada dia mais poderemos viver para a honra e glória do Senhor, se Ele assim nos capacitar. Um beijo no coração, tamo junto, até amanhã. Que o reino avance, sempre, Elaine.